Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada. Estamos se recuperando aqui de 2 noites intensas do Planeta Atlântida, um evento simplesmente espetacular que já está no calendário de eventos, né? Do verão, do ano, de todos nós gaúchos, e mais uma vez um planeta que foi um sucesso. Por isso eu não trabalhei no jogo Inter e Caxias, porque eu estava na segunda noite do Planeta, mas eu vi os melhores momentos, acompanhei atentamente agora pela manhã a entrevista coletiva, né, do técnico Paulo Pesolano, e tirei algumas informações muito boas do que ele disse na entrevista. Tá pintando um novo ataque aí do Inter, tá? Vocês estão ligados? Tá pintando um novo ataque aí do Internacional. Tem definição também sobre estratégia para o Campeonato Gaúcho. Ele foi muito claro em relação a isso e eu quero trazer esse debate aqui. E quero dizer para vocês que o jogo tá virando na base. O jogo tá virando nas categorias de base. São excelentes as notícias que vêm, não só de resultado, mas também de trabalho que está acontecendo, especialmente um trabalho que começou na metade do ano passado, mas que começa a dar resultados interessantes para o clube. Vamos bater um papo sobre o Internacional neste conteúdo que tem a força de Mesturini e Bonato, essa construtora que está comigo há mais de um ano já e que vai construir a casa dos teus sonhos em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha ou aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Está saindo de condomínio, gente, uma estrutura simplesmente fantástica. Se você tem já um lote, um terreno aqui na praia, ou em Porto Alegre, na Serra, e quer construir a casa dos teus sonhos, agora não dá para errar, não dá para brincar. Tem que ser com quem conhece, com quem trabalha com materiais de padrão A de qualidade. A Mesturini Bonato, que tem sede em Porto Alegre, vai te receber. Eu vou deixar o link do WhatsApp para você marcar com o Adriano uma conversa, uma reunião. Você vai levar o seu projeto, você pode até discutir o seu projeto, mas a construção precisa ser com a Mesturini e Bonato. Chama no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para começar a realizar o teu sonho. Gente, o jogo, tá? O jogo, eu vi o primeiro tempo do jogo, antes de sair para o Planeta. Não gostei do que eu vi no primeiro tempo. O Caxias teve um jogador expulso, o Inter não soube aproveitar na reta final do primeiro tempo, não soube... Um time desentrosado, né? Mais uma vez um time que nunca jogou junto. Mas eu gostei do que eu vi, assim, dos meninos, tá? Eu acho que o Alex tem bola no corpo para ajudar, pela intensidade, né? Ele tem alguma capacidade de criação também. É um jogador que vai ajudar. E eu gostei do Denis Mafro. Gostei do ganês, tá? Foi substituído no final do primeiro tempo, porque ele ia ser expulso, o juiz estava perdidaço depois que expulsou o jogador do Caxias. Então o Pesolano fez bem, mas eu gostei, tá? Boa altura, bom controle de bola, chega firme, não tem medo da bola, gosta de trabalhar no jogo curto, de aproximação, muito cedo ainda, tá? Muito cedo ainda. Tem a questão de adaptação, porque ele veio de Gana e tal, primeiro jogo entre os profissionais, mas eu gostei do que eu vi. E gostei do Gustavo Prado reaparecendo, né? E fazendo gol. Tá? Então, que bom, o Prado se constituiu numa importante peça de reposição no ano passado, acabou não confirmando a titularidade. Esse ano ele foi muito mal contra o Ipiranga, sumiu do banco de reservas do Inter e agora ele está voltando. Tá? Então, foram algumas coisas assim que eu gostei do que eu vi no jogo da vitória do Inter por 1-0 diante do Caxias. E o Pesolano definiu uma situação. Isso é importante a gente saber. Prioridade máxima, Campeonato Brasileiro. Campeonato Gaúcho, pelo que eu entendi, mescla de jogadores considerados reservas com jovens jogadores, até a final em um eventual clássico Grenal, tá? O Pesolano falou também sobre o Grenal, acompanhei atentamente, e ele disse o seguinte: clássico tu joga para vencer, independente se é amistoso, se é na primeira fase, clássico a gente precisava entrar em campo para vencer, clássico se joga para vencer. Então, para mim está muito claro que a estratégia no Campeonato Gaúcho vai ser de mescla
de um time misto, com jogadores experientes e jovens jogadores, e o time titular será preparado para jogar contra o Flamengo. O Vidalba eu gostei também, tá? Camisa 5, homem de proteção, sempre muito bem posicionado. Acho que ainda não está no melhor do seu condicionamento físico, mas eu acho que já tem que jogar contra o Flamengo como titular na próxima quarta-feira. E o Pesolano falou também sobre Alejandro e Borré, se eles podem jogar juntos. E também foi muito claro na resposta. Sim, podem jogar juntos com o Alejandro de centroavante e o Borré de segundo ponta, como ele fala, segundo ponta. E aí, gente, a configuração do time precisa mudar um pouquinho, tá? Onde o Borré, o Alejandro entraria na função do Borré hoje, de centroavante, e o que aconteceria com o Borré? No meu entendimento, só tem um lugar para ele entrar no time, no lugar do Vitinho. Mas aí ele vai jogar aberto lá na ponta, como ala, fazendo vai e vem. Aí é que tá o detalhe. Ele não pode fazer isso, ele não tem condições para isso. Por isso que eu falo que será preciso fazer alguma adaptação no time. O Borré, pelo lado direito, como segundo ponta, como ele fala, junto com o Alejandro. E esse corredor aqui, ele precisa ser preenchido, porque atualmente o Bruno Gomes está jogando, né, em alguns momentos como terceiro zagueiro. Faz a saída lá de trás como terceiro zagueiro, por vezes recompõe, inclusive, por dentro, né? Fechando por dentro na linha de 5, né? Bernabei, Vitinho, Bruno Gomes por dentro com os dois zagueiros. O que pode ser feito aqui? Tá? Aqui é o Bruno Gomes atuar mesmo como um lateral direito, puxar mais um volante ali para fazer essa cobertura do lado direito, né? Para proteger o sistema defensivo, e aí tu tem um jogador mais livre lá na frente, que é um atacante, que é um centroavante, um segundo atacante de área, como vocês queiram, que é o Borré, para jogar com o camisa 9. Essa para mim é a ideia, porque ele não vai tirar o Alan Patrick do time e não vai tirar o Carboneiro. Só que, gente, a gente está falando aqui numa configuração de time que pode acontecer em outro jogo do Borré, do Alejandro entrar na vaga do Carboneiro, por exemplo, né? E aí tu não precisa tirar o Vitinho do time, mantém o Vitinho, puxa o Borré para jogar um pouco mais atrás, né, do Alejandro, e tá resolvido o problema. Quando o Carboneiro se machucar, quando ele tomar cartão, quando o Alan Patrick tomar cartão amarelo, também. Então isso vai acontecer muito, o campeonato, o ano é muito longo, né? O campeonato são jogos quarta e domingo, com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, então vai acontecer também de ter problemas e ele encontrar essas soluções. Só para fechar esse conteúdo, eu quero falar sobre categorias de base. Tá? A base do Inter foi muito criticada nos últimos anos, porque não tinha trabalho, não tinha resultado, pouco aproveitamento de jovens jogadores no time de cima. Embora o Inter sempre tenha dito, né, que a gente colocou jogadores, aí vem Antony, Tauan Lara, enfim, buscam jogadores que acabaram não confirmando e que mostram que o trabalho não era bom. Agora, esse ano, o Inter está recuperando a hegemonia em sub-15 e sub-17. Na Copinha, na Copa São Paulo, já não fez fiasco, né? Já não fez fiasco como fez o ano passado, que não marcou nenhum gol. EFIPAM, campeão. O torneio de Santiago, o Inter foi vice-campeão, né? Perdendo na final para o Palmeiras. A utilização de vários jogadores da base, renovações de contrato importantes, como o Alisson, João Bezerra, né? Esses dois jogadores de Gana que vieram numa ideia de apostar em outro mercado, dois jogadores que já estão dando resposta, como eu disse, né? Os meninos sendo utilizados. Aos poucos, e é assim que é o processo, eles vão aparecendo no time principal. Primeiro, fazendo parte do banco de reservas. Gosto muito do João Vitor, aos poucos aparecendo no banco de reservas, entrando, né, nos jogos, nos minutos finais dos jogos, e depois o último passo é a titularidade. Eu tenho dito, e por isso eu gosto da estratégia, que o Campeonato Gaúcho, se o Inter não for campeão, mas formar um jogador, se pegar um jogador e esse jogador virar titular do time do Pesolano, para mim, tá aí o troféu
né, do primeiro semestre, que é a formação de jovens jogadores. É isso que eu penso. Mas o jogo está virando. O Grêmio muito elogiado, Inter muito criticado. Pelos resultados, pelo que a gente está vendo, o Grêmio tem base forte também. O Grêmio colocou muita gente ali no time de cima, né, numa geração que é espetacular, que é essa geração sub-17. Mas, aos poucos, o jogo está virando. Muitos elogios nos bastidores para Fernando Reck, que veio do Juventude, sem alarde, né, sem a mídia do Gustavo Grossi, veio, está colocando a casa em ordem, fazendo o trabalho dele, né, sem holofote em cima. Estou gostando do que está sendo feito nas categorias de base do Inter. Tá legal? Obrigado a todos pelo carinho, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.